como não só parecer mais confiante, mas como ser mais confiante, mais seguro daquilo que você faz, daquilo que você fala. Nesse cenário aqui, por exemplo, nessa piscina, delícia, grande, o que você faz? Como você age geralmente? Você é aquela, é aquele que se joga nada de braçada? Ou de repente você senta primeiro na borda para sentir aí se a água tá gelada, se a água tá quente? Trazendo para o nosso contexto, saindo da piscina, tem muita coisa na vida que a gente precisa querer aprender, querer saber qual é a técnica. Seja fazendo uma terapia, sendo se conhecendo, sendo sabendo, em primeiro lugar, o que você não quer, porque já é um bom passo. O que não se quer, já dá para saber muita coisa. E aí vai aprender técnica, vai aprender modalidades e formas de sair nadando na vida. Eu te convido para junto comigo a gente conversar sobre isso. Eu sou Débora Galhardi, sou jornalista e a gente por aqui no Débora no Canto Dela fala sobre isso, comunicação e desenvolvimento humano. E vamos para o meu canto conversar sobre isso, porque uma coisa é você mostrar que é uma pessoa confiante, parecer ser a pessoa confiante. Outra é você realmente estar mais confiante, se sentir. E é claro que ninguém é 100%, porque a gente sempre vai ter aquele friozinho na barriga quando a gente está fazendo algo, mas a gente pode sim estar mais confiante e ter essa segurança, tomando algumas atitudes e se posicionando melhor diante de algumas ferramentas. Lembra lá da piscina? Pois é, ninguém vai pular lá no fundo, porque sabe que não tem essa experiência, não tem as ferramentas para sair de lá depois. É preciso saber as técnicas, as ferramentas, o que é preciso para nadar mais fundo, o que é preciso para se tornar mais confiante e estar mais confiante diante de situações da vida. Estamos falando aqui diante de muitas questões. E colocando aqui em etapas, a primeira etapa a gente já falou. Ter as técnicas, as ferramentas, entender o que é preciso para poder colocar tudo isso em prática. Segundo, só se faz fazendo. Essa é a frase básica que eu sempre digo. Você faz fazendo. Você melhora colocando tudo aquilo que você aprendeu em prática. Se você só viver estudando, você se torna uma pessoa com muitas graduações, com muitos, como a gente fala, certificados ali ao fundo, mas não leva nada para ninguém e de repente nem aprende mais, porque muito se fala sobre, e isso até é trazido muito sobre o cérebro, neurociência fala muito disso, que você aprende muito mais quando você ensina. Então, de repente, você tem a técnica, mas quando você passa para o segundo passo, que é o fazer, você se barra e aí você não faz e não aprende mais. Então, faz fazendo. Então, põe aí em prática o que você precisa colocar, porque daí você vai melhorando esta sua habilidade, você vai melhorando e vai se tornando e se sentindo muito mais confiante e vai ter essa ideia de segurança. Essa ideia não, você vai ter essa segurança, porque você está praticando aquilo que você tinha dúvida, você começa a não ter mais, aquilo que você tinha de medo, receio, você não tem mais, então você vai passando para os próximos passos. O terceiro ponto é você entender que tudo isso, depois que pegou a ferramenta ou as ferramentas, vai pegar a técnica e colocar em prática, faz fazendo, como eu sempre digo, você chega no terceiro ponto, que é não se comparar. Não olhar para quem está na piscina. Olhe para sua evolução. Porque quando você está ali colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu, é uma tendência de muitas pessoas, nem todas, mas a tendência é porque a gente sempre olha achando que a gente está se inspirando. E na verdade não, você está só se comparando. Então a tendência é você olhar e falar, ah, mas também ele sabe nadar, ah, mas também ele faz isso tantos anos, ah, mas também ela não tem os compromissos que eu tenho e tem tempo de fazer. E aí você começa a se justificar, a se comparar e aí você trava. E ao invés de você estar indo um nível mais profundo daquela água que seria a piscina da nossa vida, você se trava e fica ali, só se mantém no joelho. E aí não adiantou muito, porque você saiu da borda da piscina, colocou o calcanhar, foi até o joelho, mas ainda não foi no fundo. Ainda não conseguiu nadar, tirar o pé mesmo do chão ali
da piscina. Então é importante não se comparar para você continuar sempre adiante. O ponto principal nesse contexto é você ser autêntico, é você estar vulnerável, é você entender que muitas vezes aquilo que você vai fazer nem sempre vai ser o seu 100%, porque dificilmente você chega a isso. Você, até para chegar ao 90%, você vai errar. E nesses erros é que você tem que ter a coragem, não só de errar, mas de subir desse buraco. Eu já falei sobre os buracos em outro vídeo. É de você subir e dar continuidade àquilo que você precisa. Então, ser vulnerável e estar é numa situação de vulnerabilidade. É de você entender que as pessoas muitas vezes vão rir, porque são as pessoas, não é sobre você. Muitas vezes vão rir, vão chorar, vão se alegrar, muitas vão estar com você ou não vão estar. E é você entender que quando você se posiciona e você está mais seguro, mais confiante, você vai além. Também tem aqueles que estão ali te olhando. Porque quando você é uma pessoa segura e confiante, você desperta olhares. Eu falo que quando você está num palco, vamos dizer aqui de uma pessoa que quer se tornar mais confiante e se posicionar em um palco. Quando você está no palco, é uma pessoa falando para milhões, para centenas e quantas forem, mas os olhares estão em você. Então você já tem que entender isso. Quando eu estou vulnerável, estou exposto, eu tenho que ter essa consciência. É razão, não é emoção. É entender que vai ter crítica, vai ter elogio e segue a vida. É fácil? Não é, mas é a realidade. E para falar de coragem, eu quero trazer aqui um livro. Eu já falei sobre esse livro, inclusive em alguns outros vídeos, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown. Muitos pontos que ela traz no livro, ela fala inclusive da vulnerabilidade, que não é uma fraqueza, de você correr esse risco aí da exposição emocional, e ela também traz outros pontos como o perfeccionismo. Sempre foi muito falado, mas ainda é muito atual, de pessoas nesse tempo em de ninguém pode ver meu erro, eu tenho que ser perfeito, porque de repente se alguém ver algum erro meu pode notar quem eu sou, e tá muito distante da realidade. Eu, você, nós não somos e nunca seremos perfeitos. Então, quando a gente fala de perfeccionismo, é algo que já não tem sentido. Você buscar por algo que não tem como atingir. E você só perde seu tempo com isso. Então, se você quer se sentir mais seguro, mais confiante, essa segurança ela precisa vir do entendimento também. Eu acredito muito em Deus e eu acredito que a segurança também vem muito dele. Quando você troca esse para você de fazer para ele, isso tudo muda. Então, tudo que você faz hoje, se você fizer o seu melhor e realmente com a intenção correta, essa segurança ela vem. E ela vem de Deus porque, claro que eu acredito, e seja no que você acreditar maior do que você, a gente está falando agora do campo espiritual, da fé, você com certeza vai fazer tudo aquilo para alguém que está acima de você, que é perfeito. E você não tem como atingir essa perfeição. Então o seu melhor ele está aqui. Então você faz esse melhor, você faz com as ferramentas que você tem, até você atingir próximos passos para se tornar ainda melhor na sua melhor versão de si mesmo. Quando você faz algo, você vai ter das duas uma. Ou você vai ter alguém lá do outro lado que já fez o que você está fazendo e vai respeitá-lo por isso, e vai entender tua trajetória, e ele já passou por aquela guerra e ele já venceu, então ele vai olhar para você e vai falar, puxa, que ele saia também, que ele consiga também, que ele prospere, sucesso para ele. São essas pessoas que já vivenciaram o que você está fazendo e ela super te entende. É como um exemplo prático, alguém que eu tenho experiência fora das câmeras por muito tempo como jornalista orientando pessoas. Mas aqui, em frente às câmeras, a minha experiência e o meu tempo aqui é bem menor. Tem pessoas que estão ali muito acima de mim, com muitos seguidores, com muitas pessoas, com muitos vídeos. Então, elas já passaram pelo que eu tô passando agora. Elas talvez não passaram pelo que eu passei de profissão lá atrás dos bastidores, mas isso aqui elas já passaram. Então, automaticamente, elas respeitam, elas entendem, elas compreendem que o outro está passando por aquilo e que não é tão simples, que é fácil, que tem dificuldades e tudo mais. Ok, então não adianta eu querer ser
tão confiante a ponto de querer demonstrar para essas pessoas, porque elas já sabem. No meu nível de edição, no meu nível de iluminação, no meu nível de posicionamento, essa pessoa que está acima de você, no sentido de profissionalismo, ela já sabe. Então não adianta você querer parecer para essa pessoa, não adianta você querer se parecer também para quem está abaixo, porque quem está abaixo pode se inspirar numa farsa. Ah, eu vou fazer isso porque as pessoas que estão abaixo de mim vão se inspirar em mim. Ela se inspira numa farsa, porque você não se sente confiante, você não é, você só está mascarando. Então, quando você tem coragem para você deixar de ter vergonha, para você deixar de ser, querer ser perfeito, você tem que entender que você não está mostrando para pessoas, porque elas estão nesses dois pontos. Ou elas já passaram de você e entendem o que você está fazendo, ou elas estão aqui e estão achando que você sabe o que está fazendo. Esquece as pessoas. Foca em você. Foca no que você precisa fazer. Foca em se sentir. Ter ferramentas para se sentir confiante. Fazer o que precisa ser feito. Ter bagagem, experiência, horas de voo, como a gente fala, para você estar confiante. E quando eu falo que a gente tem repertório, horas de voo, você sabe o que fazer na hora que precisa. Ninguém precisa te dizer. Nem quem estava aqui, que passou, que já está acima de você, vamos dizer, nem quem está aqui e nem quem está abaixo precisa dizer o que você precisa fazer, porque você já sabe. Claro que outra história é de você ouvir sugestões, críticas e reclamações, mas eu tô querendo dizer de ser confiante, de fazer aquilo que precisa ser feito porque você ouviu, seja um direcionamento de um mentor, seja um direcionamento técnico, alguém você vai ter que estudar mais sobre isso, mas ir avante, ir para a piscina e se jogar, é isso, depois da técnica, depois de todos os estudos. Quero te agradecer por chegar até aqui esse vídeo. Curta, compartilhe, comente, manda pra todo mundo. Confere outros vídeos também que a gente tem por aqui no canal, no Débora no Canto Dela. Também tem muito podcast em que eu entrevisto outras pessoas e eu te espero até o próximo vídeo. Tchau, tchau!